Fala pessoal, boa tarde para todo mundo, boa noite, né? E aí, como é que vocês estão? Já quero adiantar que eu espero vocês nas nossas lives às 21 horas todos os dias aqui no canal do YouTube. Então, se inscreve se você não é inscrito para você não perder nenhum conteúdo. Agora sobre o Bitcoin, meus amigos, o que a gente pode esperar para o Bitcoin, tá? A gente ainda está fazendo topos e fundos descendentes, ok? Embora a gente tenha tido um trap aqui nessa região, tá? Uma armadilha, ou como muita gente gosta de falar, né, stop hunter, né, os caçadores de stop, tá? A gente fez essa leve quedinha e a gente já voltou a subir, nada que seria impossível de acontecer, até porque aqui a gente viu a mesma situação e logo em seguida a gente evoluiu no gráfico diário para um padrão de distribuição, ok? Então nesse momento nós seguimos ainda na mesma linha de raciocínio, topo aqui, topo aqui, topo aqui. Estamos com topos e fundos descendentes. Então, seguimos em tendência de baixa, tá? Caso a gente venha aqui num gráfico diário, acabe segurando aqui em cima, um diário feche acima desse fundo, aí pode ser interessante talvez uma exposição para pegar um repique, talvez um ABC, não seria descartado isso aí. Que ABC, Samuca? A gente pega aqui uma sequência, a gente subiu aqui, a gente poderia fazer, essa aqui seria a pernada A, aqui seria a pernada B e aqui seria a pernada C, tá? Não seria nada impossível da gente voltar nos 18 mil dólares nessa região de resistência aqui, ok? Mas a gente tem que entender e olhar tempos gráficos menores, o que está acontecendo. Para quê? Para você acabar não sendo pego desprevenido, beleza? Então a gente saiu de padrões de distribuição, tal como foi aqui. Olha como é que a gente tem uma certa confluência. A gente rompe essa região, faz o pullback lá em cima, anda de lado e desaba, tá? A gente também tem, ó, esta região aqui. Tá vendo? A gente sobe, entra aqui num canal, tá? Após a gente romper uma linha de tendência, a gente entra em padrões ou de reversão ou de continuação, tá? Então a gente entra no padrão de distribuição mais uma vez. Aqui, o que a gente vê? A gente vê também claramente uma linha de tendência de baixa. Isso já aconteceu aqui atrás, ok? Já aconteceu aqui atrás, onde a gente tem esse rompimento, a gente sobe, evolui para um canal ou uma rising edge, tá? A gente rompe para baixo e faz o padrão de distribuição. Então aqui a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, uma rising edge que pode sim romper, evoluir para um padrão de canal, um padrão de distribuição, ficar dias aqui para desabar. Isso pode acontecer. Não descarte essa possibilidade. Agora, falar de reversão, falar de fundo global, falar que a gente chegou no limite, cara, ainda está extremamente precoce para a gente falar sobre isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos diminuir esse tempo gráfico e tentar entender para onde que o mercado está direcionando agora nesse momento. Então, vamos botar aqui no 4 horas. O que você vê no 4 horas? Você começa a ver claramente aqui um padrão de LTA que foi rompido, ok? Beleza, sem problema, eu vou traçar esse aqui. A gente tem um outro padrão de LTA aqui, tá? Então a gente nota bem claramente que a gente tem aquele canal bem esticado, tá? Esse mini canal ou essa rising edge. Em tempos gráficos menores nós temos uma rising edge. A gente fez exatamente um pullback. Agora a gente está fazendo um inside bar no 4 horas, que para mim a gente vai retestar pelo menos aqui os 16 mil dólares, tá? No 4 horas eu não consigo enxergar nada ainda que seja favorável para uma reversão de tendência, ok? Quando a gente pega aqui, ó, esses pontos aqui de toque, a gente vê que o BTC voltou exatamente nessa região, tá? A gente fez um pullback aqui e rompeu a rising edge. Podemos andar de lado aqui, ó. Podemos andar de lado aqui, galera achar que é pivô de alta e de repente faz isso aqui, ó. Então toma muito cuidado, tá, meus amigos? No gráfico de uma hora a gente começa a ver mais nítido. Até teve um aluno que me perguntou, eu não lembro agora qual que foi. Depois que eu fiz esse padrão aqui, ele falou: Samuca, o que vai acontecer e tal? Eu falei: olha, a gente pode até romper esse topo aqui que foi criado, bater ali próximo dessa linha de tendência que foi rompida, pra gente fazer um trap aqui em cima e a gente sim andar de lado para cair, tá? Então a gente vê que a gente rompeu essa rising edge, tá bem desenhado, cara, é indiscutível o rompimento dessa rising edge, tá? No gráfico de uma hora, a gente fez o pullback aqui, que pode até subir um pouquinho mais, tá? Não seria impossível se viesse a acontecer. E a gente está evoluindo para um canal ou uma outra rising edge aqui, que é um padrão de distribuição, tá? Então a gente está fazendo padrões de continuação de baixa. A gente rompeu uma LTA, caímos, outra rising edge, então a gente está caindo em rising edge, tá? Se o BTC perder aqui 16.500 dólares,
ele deve voltar aqui para os 16.300 no primeiro momento, mas a gente já viu que o alvo está aqui nessa casa de consolidação, tá? Entre 16.150 dólares e 16.050 dólares. Então, padrões que rompem para baixo tendem a romper. Claro que precisa de tempo, não é algo que, é um padrão que rompe para baixo, eu vou entrar shortado. Não, não é assim que funciona, tá? A gente precisa de tempo, e esse tempo a gente pode ver aqui, ó, nesse rompimento, olha onde que o BTC foi. Exatamente quando a gente rompeu essa LTA, onde é que ele foi? Exatamente nessa LTA. Então muita gente acaba abrindo long, acreditando que rompeu e acaba ficando preso no topo. E agora a gente está fazendo padrões de distribuição, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque agora, nesse momento, estamos com padrões de distribuição. E eu não lembro qual foi o tempo gráfico do OBV, se não me engano foi 1 hora que a gente já começa a ver esses padrões de distribuição, tá? No 15 minutos a gente não tem esse padrão ainda. Vamos botar aqui o gráfico de 1 hora. Gráfico de 1 hora. Exatamente, parece que é um gráfico de 1 hora mesmo. O que a gente tem aqui? A gente tem, ó, topos ascendentes, tá? Tá bem claro aqui que a gente tem um topo ascendente, beleza? Aqui a gente tem um topo aqui, 16.500, e um topo aqui, 16.600, basicamente, tá? E o que acontece com o 1 hora do OBV? Olha como a gente cai. Então a gente está tendo um padrão de distribuição no 1 hora. No 4 horas talvez não, que demora um pouco mais para a gente identificar esse padrão no 4 horas, tá? Então no 4 horas ainda não, mas a gente está fazendo um padrão que rompe para baixo, tá? É muito válido a gente lembrar dos tipos de padrões que rompem para baixo, tá? Tá subindo exatamente igual aquele padrão ali, beleza? E lembre-se que a gente tem formações de candles, tá? E essas formações de candles já mostram que a gente está numa região de topo. Como assim, Samuca? A gente tem um doji, evoluiu para um sidebar, a gente pode estar fazendo aqui uma estrela da manhã, tá? A gente vai ter que ver às 21 horas como que esse candle aqui vai fechar. Se fechar uma estrela da manhã, é bem provável que na outra vela a gente tenha uma queda aqui até os 16.100 dólares, 16.150, tá? Então, toma cuidado, tá, meus amigos? No gráfico diário, tudo normal, tudo dentro do padrão, topos e fundos descendentes, até que me prove o contrário, beleza? Claro que a gente está aqui numa região decisiva, tá? Que é esse fundo aqui, beleza? Mas temos que lembrar que a gente rompeu, e a gente rompendo essa região, e principalmente aqui, candles fechados, tá? Então o BTC poderia vir tranquilamente aqui até os 17 mil dólares, 17.500 dólares, estopar essa galera que botou o stop aqui em cima para depois ele cair. Não seria nada impossível se isso acontecesse, tá? Então você tem que estar preparado para tudo que vier a acontecer. Quando a gente finaliza aqui e olha o gráfico de sentimento, o que a gente tem? A gente tem exatamente aquilo que foi falado. Algumas pessoas saíram das posições de long, tá? Conforme o BTC foi saindo, aquelas pessoas que alavancaram em 17, 18 mil dólares, 16 e lá vai bolinha e tal, quando o mercado caiu, eles esperaram essa subida para se desfazer das posições, e foi isso que aconteceu. Por isso que a gente vê o Open Interest vermelho, a galera saindo das posições, tá? E agora a gente vê o contrário, as pessoas que estavam em short saindo das posições. Então a gente vê o long short ratio subindo, tá? O fund rate tá verde, o que favorece sim a uma correção ali em 16 mil dólares, tá? Então toma cuidado, tá, meus amigos? Vamos ver na nossa live mais detalhadamente como que isso aqui está se portando, e eu te espero lá. Todos os links aqui na descrição, a gente se vê às 21 horas. Tamo junto!